O extra da novela capítulo 347. Reunião 4. Eren começou como um escudeiro sob a ordem de cavaleiros de Puarém, pois seu mestre havia oferecido um juramento de garantia de cavaleiro. Claro que não foi fácil. Como escudeiro, seu principal dever era limpar e cozinhar, e ele tinha apenas 1 hora antes de dormir para praticar sua espada. Mas Eren não desistiu. Na verdade, ele via tudo com otimismo. Embora fosse jovem, seu corpo bem construído permitia que ele realizasse tarefas domésticas sem se cansar, e ele considerava assistir cavaleiros poderosos treinarem como uma grande oportunidade de aprendizado. Eren deu tudo de si no pouco tempo que tinha todas as noites para treinar. Felizmente, os cavaleiros de Puarém não ignoraram o esforço do menino. Não demorou muito até que Eren fosse convidado a treinar junto com os outros. Embora a sociedade dos cavaleiros fosse áspera e grosseira, Eren foi capaz de crescer rapidamente por causa disso. Mas a sorte estava longe da história de Eren. Como se o encontro com seu mestre consumisse toda a sua sorte, ele deixou de ser agraciado com isso. Logo, Eren descobriu que seu mestre estava doente com uma doença incurável. Foi por isso que ele foi empurrado para a vila rural de Eren em primeiro lugar. O mestre de Eren queria experimentar um mundo mais amplo com o tempo que lhe restava. Foi durante suas viagens que encontrou o discípulo mais perfeito e retornou ao pequeno mundo da capital. Embora o mestre estivesse feliz, Eren estava angustiado. Eren era mais forte do que outros de sua idade, mas ainda era uma criança no coração. Era cedo demais para despedidas eternas, e ele não conseguia esconder a dor em seu coração. Eren visitava seu mestre todas as noites, observando-o enfraquecer no que seria seu leito de morte. Então, um dia, enquanto ele engolia as lágrimas ao lado de seu mestre, ele conheceu uma princesa chamada Pri. Terra, Coreia. Enviei observadores em todo o mundo para coletar informações. Não demorou muito para eu perceber que a situação era muito pior do que eu imaginava. Ei, Black, espera aí. Vermelho, aqui está prestes a começar uma batalha importante. Entrarei em contato com você mais tarde. Sheok Junjeong e Jin Seon, que entraram no Coliseu de Vassago, pareciam ter seus próprios planos. Mas a sociedade da Terra estava desmoronando sob o grande mal que desceu. Um demônio desceu em Tóquio. Este diabo em forma de pássaro que se chama Penex começou a cantar uma canção de morte no céu de Tóquio. Voal está batendo nas paredes de Vladivostok. Espartano. Spartan apareceu assim que eu o chamei, pousando suavemente no meu ombro. Ele parecia um pouco maior do que da última vez que o vi. Spartan ronronou e agiu de forma fofa. Sorri amargamente e acariciei sua cabeça. Infelizmente, não tive tempo para brincar. Goo! Uma enorme quantidade de poder mágico começou a surgir do local de descida de Morax. Não era a energia demoníaca de um demônio, mas o poder mágico e limpo da natureza. Este poder mágico de 4 cores colidiu com a energia de Morax. Eu imediatamente soube que este era o poder de Shai Joshu. Onde você está? Naquele momento, a voz de Ouyang soou do meu smartwatch. Estou assistindo Morax. E você? Eu respondi enquanto tirava. Black Lotus Pool, estou em um bunker subterrâneo. Você descobriu o que está acontecendo? Majoritariamente. Parece que a Terra está à beira da destruição. Oh sim. Eu ri. Ela não estava completamente errada, já que Baal uma vez destruiu um mundo em 3 dias. Como ele deveria ter passado o primeiro dia convocando seus subordinados como estava fazendo agora, o tempo real em que ele destruiu aquele mundo provavelmente foi menor. Suspirei e verifiquei meu estigma. Como eu pensei, eu não tinha nenhuma única onça dele sobrando. Por causa do efeito colateral de reversão do tempo, demorou para se recuperar mesmo com o orbe da regeneração. Eu poderia usar o overclocking para criar mais forçadamente. Mas teria que esperar um bom momento para fazê-lo. Como estão as coisas do seu lado? Achei que você saberia alguma coisa. Ah, bem. Eu não, realmente. Então acho que estamos condenados. Porque não consigo pensar em nada. Ouyang enviou as informações que coletou pelo smartwatch. Rússia, Vladivostok, Voal Japão, Tóquio, Penex Espanha, Madrid, Astaroth toda a Europa, Exército de Valak Coreia, Baal e Morax. Felizmente, Leraj e Vassago pareciam menos hostis. Outros demônios eram como monstros-chefes, mas esses 2 eram como missões. Estou tentando inventar alguma coisa.
Eu vou deixar você saber assim que eu fizer. Entendi. Quaar. O braço de Morax e o punho do imortal se chocaram. Uma enorme onda de choque se espalhou em todas as direções, e a Ether criou uma barreira ao meu redor automaticamente. Imediatamente depois, um flash dourado de luz e uma enorme lâmina de poder mágico cortaram o ar. Kinsu e Shanayan se juntaram à batalha. Eu levantei, Black Lotus Poe, enquanto continuava a observá-los. Como a flecha mística de Atena foi destruída quando derrubou o castelo de Baal, eu coloquei uma flecha de minério escuro. Foi então. Ei! A voz de uma mulher de repente fluiu em meus ouvidos. Minha cabeça esfriou instantaneamente, e eu rolei meus olhos para o lado. Faz algum tempo. Gole. Engoli em seco e verifiquei o rosto da mulher. Então, soltei um suspiro de alívio. Nossa, você me surpreendeu. Ah! A mulher riu de brincadeira enquanto cutucava minhas bochechas. Dei um passo para trás e olhei para ela. O que é isso? Era Medeia. Depois de aparecer do nada, ela me entregou um pedaço de papel. Aqui, pegue. O que é isso? Em vez disso, vai ajudá-los a lutar contra Morax. Você não se esqueceu do nosso contrato, certo? É uma mensagem de Crevon. Olhei para o papel. Rapidamente a peguei da mão de Medeia e examinei. Você está bem, Kinhajin. Esta é a duquesa do Império Crevon, Tomer. Isso mesmo, não somos mais um reino, mas um império. Medeia falou enquanto eu lia a mensagem. Eu também li. Para resumir, Crevon quer ajudar, mas parece que eles não estão em condições de fazê-lo. Por quê? Medeia encolheu os ombros. Eles são impotentes. Para ser exato, eles não têm a energia necessária para deixar a torre e descer na terra. Passei centenas de anos me preparando para minha descida. É assim que é difícil sair daquele lugar. Que irritante. Eu vim aqui depois de todo esse esforço e olhe para este lugar. A explicação de Medeia rapidamente se transformou em resmungos sobre seus infortúnios. Eu, é claro, ignorei a maior parte. Só havia uma coisa em minha mente neste momento: entropia dimensional, uma fonte de energia poderosa o suficiente para permitir que o exército de Crevon descesse à terra. Que pena, eu pensei que poderia desfrutar de uma vida mais longa desta vez. Ignorando Medeia, que ainda estava reclamando, liguei para Ioionha. Ioionha, você está aí? Um som estrondoso soou antes de Ioionha finalmente responder. Sim. O que você estava fazendo? Plantando uma macieira? O quê? Não, você acha que eu sou um idiota? Uma macieira, hectares. Sua estranha reação me deixou um pouco curioso, mas essa não era a parte importante agora. Tudo bem, me escute. Ok, Ioionha rapidamente ficou séria. Parei por um momento e me virei para Medeia. Medeia, se você pode passar esta mensagem para Crevon para mim? Rússia. Vladivostok, a cidade russa. Vladivostok, estava em paz ontem. Estava tudo bem mesmo quando o exército de Valak estava invadindo a Europa e a Terra estava passando por uma rápida transformação do reino demoníaco. Vladivostok estava geograficamente perto da Coreia e devido ao grande número de dungeons que tinha, era um local estratégico visitado por muitas das grandes guildas da Coreia. Recentemente, a avaliação das pessoas sobre Vladivostok aumentou muito a ponto de superar Moscou, a capital da Rússia. Muitas instalações governamentais importantes até se mudaram para Vladivostok. A razão era simples. Durante os últimos 6 meses em que a Terra estava envolta em caos, Vladivostok tornou-se famoso como um porto seguro. Heróis russos, tecnologia avançada e as conhecidas Vladivostok Walls não foram o motivo dessa mudança. Foi porque os monstros em sua área foram varridos por uma força desconhecida. Os moradores de Vladivostok chamavam essa força misteriosa de sua divindade guardiã. Sem surpresa, dezenas de templos, santuários e igrejas foram construídos na cidade para adorar esse deus desconhecido. Os moradores de Vladivostok e o governo russo desejavam que esses milagres continuassem e esperavam que essa divindade guardiã os protegesse de todos os males. No entanto, o herói mais famoso da Rússia, Gennady, pensou que hoje seria o último dia dessa proteção misteriosa. Senhor Gennady, estamos aguardando seu comando. Gennady estava olhando para baixo da parede impenetrável de Vladivostok. Do outro lado havia um enorme exército e um demônio encapuzado comandando-o. Então isso é Vual. Gennady cerrou os dentes.
Ele sabia que não havia nada que pudesse fazer contra uma força tão poderosa. Sua mente começou a imaginar Vladivostok sendo arrasada pelo mar sem fim de um exército à sua frente. Abra o portão. Nesse momento, a voz rouca do diabo ecoou no horizonte. A voz carregava uma pitada de energia demoníaca, sacudindo as paredes e causando o colapso de soldados comuns. Direi apenas 3 vezes. Gennady ficou pensativo. Não podia imaginar Vual poupando-os mesmo que abrissem o portão. Abra o portão. Gennady começou a se odiar por sua impotência. Abra-o. Mas naquele momento, a voz sinistra do diabo de repente foi cortada. Uma rajada de vento soprou e Gennady ergueu a cabeça. Shá! A rajada estava cortando o exército de Vual. Logo, a rajada se transformou em uma tempestade, e a formação do exército de Vual ficou em desordem. Estrondo. Os soldados de Vual gritaram de dor quando ventos violentos cortaram seus membros. Mesmo Vual não teve escolha a não ser escanear a área em busca de uma pista. No meio do campo de batalha, ele encontrou um boto se contorcendo mais rápido que a velocidade do som. Um vira-lata. Isso é o que Vual pensou. Ele tentou agarrar o vira-lata usando sua energia demoníaca, mas ele se contorceu. Você. Vual franziu as sobrancelhas. Sua energia demoníaca se dividiu em vários ramos, perseguindo o vira-lata. O vira-lata correu, mas acabou sendo pego pela energia demoníaca que vinha de todas as direções. Não, isso é o que todos pensaram no início. Plunk. Um baque soou, e a energia demoníaca foi rebatida. Nem o poder mágico nem a energia demoníaca estavam em ação. O vira-lata só usou sua força para fazer isso. Vual não conseguia entender o que estava vendo. Ele parou de atacar e simplesmente observou o vira-lata. KRRRR, KRRRR. Ele teve um vislumbre do vira-lata, um louva-a-Deus com um grito estranho. No entanto, Vual ignorou o inseto bípede. Você se atreve a olhar para mim com esses olhos? Em vez disso, ele olhou para a existência que observava por trás do louva-a-Deus. Ele não suportava o olhar condescendente daquela existência. Responda-me. O diabo ordenou. No entanto, a existência permaneceu em silêncio. Seus olhos arrogantes também permaneceram inalterados. A existência atrás do louva-a-Deus era um rei solitário com apenas um vassalo, Ordem. O extra da novela capítulo 348. Reunião 5. Pri perguntou a Eren por que ele estava chorando. Eren enxugou as lágrimas e disse a ela que não. Pri sorriu, mas Eren não conseguiu. Pri olhou para a espada de Eren amarrada em sua cintura. Eren lentamente virou a espada para trás. Pri perguntou, seu nome? Eren respondeu, eu sou Eren, uma cavaleiro. Eu vejo. Já ouvi falar de você. A princesa sentiu como se o encontro deles tivesse sido mera coincidência. Na verdade, rumores sobre um jovem cavaleiro chamado Eren já circulavam no Palácio Real há algum tempo. Até Romero, o capanga de Pri, elogiou o jovem cavaleiro, dizendo, se ele tivesse nascido 10 anos antes, o destino de nosso reino teria mudado. Pri era ganancioso. Ela queria um cavaleiro forte que combinasse com sua ambição. Ouvi dizer que seu mestre está doente. Pri perguntou. Desta vez, Eren hesitou em responder. Embora ele permanecesse em silêncio, o jovem Eren não podia deixar de esperar por um milagre. Puarém, a quem ele jurou fidelidade, desistiu do tratamento de seu mestre. O servo de Puarém veio pessoalmente e disse, estamos com falta de dinheiro e tempo. Eren ficou desapontado, mas não teve escolha a não ser entender. Já que seu mestre entendia, Eren tinha que entender também. Pri perguntou novamente. Ele está doente ou não? Ainda não ouvi a resposta. Ele está doente. Eren assentiu. Pri abriu a porta da sala onde Eren tinha acabado de sair. Eren seguiu a princesa. Porque Eren era grande para sua idade e a princesa era o oposto. Ela era muito menor que Eren. Pri olhou para o mestre de Eren deitado em sua cama. Ela conhecia esse cavaleiro, que havia sido reduzido a nada menos que um esqueleto. Jenkins. Um cavaleiro trivial cujas limitações eram claras desde o início. Ele começou no fundo e permaneceu lá por toda a sua vida. Ainda assim, ela o considerava útil, pois ele havia trazido um menino de grande talento para a capital real. Eu o conheço. Jenkins, um servo leal. Pri olhou gentilmente para Jenkins. Ouvi dizer que ele serviu a família real por quase 20 anos. Tenho certeza de que o ex-rei também o reconheceria. À medida que a voz de Pri ficava mais suave,
As expectativas de Eren se aprofundavam. Talvez Pri ajudasse seu mestre. Se sim, devo pedir ajuda a ela, ou devo esperar que ela dê o primeiro passo? Eren se perguntou. Foi então. De repente, a princesa voltou seu olhar para Eren. Jovem cavaleiro. Sim, sua majestade. Eren se ajoelhou diante da princesa e abaixou a cabeça. Pri podia sentir a expectativa e a excitação aumentarem de Eren. A astuta princesa escondeu o sorriso e falou com um olhar determinado. Eu vou te ajudar. Naquele momento, o coração de Eren explodiu de alegria. A condição que se seguiu, mas só se você se comprometer a me servir de agora em diante, foi facilmente esquecida. Eren olhou para Pri sob o luar pálido. A jovem princesa estava brilhando em prata brilhante. Terra, Coreia. Enviei a Eoyan as coordenadas da Torre do Milagre. Após um momento de silêncio, Eoyan mudou para a videochamada. A tela grande que de repente apareceu estava cheia do rosto de Eoyan. Reduziu o tamanho da tela rapidamente. Porque aqui, de repente, esta é a Torre do Milagre, não é? Eoyan franziu a testa, apontando para as coordenadas que eu tinha acabado de enviar. Ficou claro que ela ainda não tinha entendido minhas intenções. Ah, Medea está comigo, a propósito. Ajustei o ângulo do smartwatch para mostrar Medea. Medea sorriu calmamente e acenou, e Eoyan se encolheu. Que? Por que Medea está aí? Ela me trouxe uma carta oficial de Crevon. Você deveria ler primeiro. Eu escaneei a carta com meu smartwatch e enviei para Eoyan. Eoyan, depois de ler a carta, arregalou os olhos antes mesmo que eu pudesse começar a explicar. Ela foi rápida em entender, como sempre. Sim. Você entende o que está acontecendo, certo? Tomer escreveu na carta. A rainha Ara conquistou o 9º andar, proclamou Crevon um império e se tornou a imperatriz. Ela quer ajudá-lo, mas não há energia na torre que possamos usar para a descida. A Terra tem esse tipo de energia. E esse tipo de energia existia na Terra. Você está pensando em usar a entropia dimensional? Isso mesmo. Eu estalei meus dedos. Entropia dimensional. Até o nome parecia apressar seu uso. Se fornecermos energia para a torre com ela, podemos formar temporariamente uma passagem. Me dê um momento. E eu dentro da tela começou a pensar. Não de uma maneira normal, obviamente. Seus olhos ficaram azuis, e seu cabelo ficou em pé como se tivessem ficado estáticos. Tudo isso foi devido à habilidade especial de Eoyan que aumentou sua capacidade de pensar logicamente. Cerca de 3 minutos depois. Não sei se vai funcionar porque não tenho informações suficientes. Não consigo calcular direito. Mas acho que esta é a nossa única opção. Eu vou fazer isso. Eoyan assentiu resolutamente, e eu lancei um olhar para Medea. Medea, por favor, volte para Crevon e ajuste a hora. Antes de realizar uma convocação desse tamanho, nosso tempo deve primeiro se alinhar com o de Crevon. Crevon também precisaria de algum tempo para preparar um exército. Vai ficar tudo bem? Medea perguntou, claramente duvidosa. Eu balancei a cabeça. Sim, definitivamente vai funcionar. Mas você tem que se apressar. Ainda estávamos sob a influência da minha acumulação de sorte. Além disso, ainda tinha alguma sorte para um último uso. Ok, bem, se você tem tanta certeza. Medea rapidamente recitou um feitiço. SSSSSSSS após a recitação, que foi tão rápida que poderia ter confundido com vento, Medea desapareceu. Ufa! Eu me acalmei com uma respiração profunda e virei meu olhar para Spartan no meu ombro. Espartano. Pururu. Spartan leu meus pensamentos e assentiu antes que eu pudesse falar. Eu sorri e disse minhas ordens em voz alta, no entanto. Vamos para Eoyan, Coliseu de Vassago, Arena. Sheok Junjeong e Jin Seon olharam para a mulher na frente deles. Havia na sala do trono, um lugar só para Vassago, construído no ponto mais alto do Coliseu. Era aqui que o último desafiante teria enfrentado Vassago durante o duelo final. Agora, no entanto, Sheok Junjeong e Jin Seon estavam olhando para Vassago pacificamente. Eles não se sentiram ameaçados nem assustados, apenas confusos com a aparência de Vassago. Não só Vassago parecia fraca, mas também era bonita, uma qualidade que não importava necessariamente aos demônios. Seus longos cabelos azuis dançavam como ondas no oceano,
Seu nariz e boca estavam em harmonia como a lua e as estrelas no céu, e seus olhos brilhavam como se contivessem toda a luz do mundo. HMPH. Nenhuma palavra poderia descrever adequadamente tamanha beleza. Sentindo sua confiança desaparecer, Jin Seon olhou para Seok Junjeong. Os olhos de Seok Junjeong estavam em Vassago. Ele claramente não tinha consideração por boas maneiras ou autocontrole. Jin Seon beliscou Seok Junjeong, mas suas unhas não conseguiram fazer nenhum dano ao seu corpo cheio de músculos. Eu gosto muito disso. Foi então que Vassago finalmente falou. Do que você gostou? Jin Seon perguntou cuidadosamente. Vassago deu um sorriso malicioso e bateu 2 vezes no trono. A cadeira foi feita por Black Lotus, que Seok Junjeong havia dedicado a Vassago. Esta cadeira. Eu gosto muito disso. Vassago parecia realmente satisfeito. Jin Seon assentiu, segurando um suspiro de alívio. Fico feliz em ouvir isso. É verdade que você possui muitas dessas coisas? É verdade, Lord Vassago. Então por que você não negocia conosco? Na Terra, existe um artesão que pode fazer itens muito mais valiosos do que aquela cadeira. A voz de Jin Seon estava séria. Mas Vassago apenas deu de ombros. Por que eu deveria negociar, quando eu posso apenas matar todos vocês e ter o artesão para mim? Jin Seon esperava essa objeção. Ela rebateu imediatamente. Então o artesão se recusaria a trabalhar para você. Esse é um argumento justo. Mas e se eu ameaçar matá-lo? A morte não é o que vocês, seres mortais, mais temem. Baal está tentando destruir o mundo inteiro de qualquer maneira. O artesão sabe que mesmo que você não o mate, ele será assassinado por Baal. Vassago sorriu. A relação entre Vassago e Baal não era exatamente hierárquica. Embora Baal tenha ficado em primeiro lugar, Vassago ficou em terceiro e quase igualmente influente. Não me subestime. Posso coletar livremente as coisas que quero, independentemente de Baal. Vassago levantou-se do trono. Naquele momento, Seok Junjeong escaneou Vassago da cabeça aos pés. Sua beleza era tão extraterrestre que nenhum humano ousaria julgá-la. O Seok Junjeong admirou em voz alta. Isso perturbou Vassago e ela se recostou na cadeira. Mas sua estratégia foi boa. Eu sou de fato um demônio com desejo de colecionar. Vassago tirou um acessório. Desta vez, era um anel feito não por Black Lotus, mas por um artesão diferente de outra dimensão. Vassago olhou para seu anel, hipnotizado por sua beleza. Colecionar coisas bonitas é um hobby mais importante do que a minha vida. Do que a sua vida. Jin Seon franziu a testa. O fato de o diabo ter revelado sua fraqueza tão facilmente intrigou o herói. Sim, é um hobby sofisticado entre os demônios. Diabos de baixo escalão pensam que assassinato e destruição são as únicas formas de entretenimento, mas nobres como eu são diferentes. Eu não gosto necessariamente de destruição. Isso é, a menos que você comece a se comportar arrogante. Naquele momento o rosto de Jin Seon estava distorcido. Então, e Baal? Baal é igual a mim em certo sentido. Ele tem o desejo de coletar mundos diferentes. Mas eu sou diferente. Meu hobby é colecionar beleza. Então, Vassago parou e olhou para Jin Seon e Seok Junjeong. Estou disposto a negociar. Mas sob uma condição. Você deve me oferecer um acessório do qual eu não enjoarei por pelo menos 100 anos e me encherá de alegrias só de olhar para ele. Vassago cruzou as pernas declarando isso. Logo veio um momento de silêncio. Jin Seon engoliu sua saliva e Seok Junjeong bocejou. Se você gosta do produto que lhe demos, o que você vai fazer? Jin Seon perguntou, quebrando o silêncio. Vassago deu um pequeno sorriso. Este corpo de encarnação provavelmente tem cerca de 100 anos restantes. Durante esses 100 anos, ficarei aqui sem causar nenhum dano à Terra. Aqui. Você quer dizer o Coliseu? Sim. Vou esperar por desafiantes aqui no Coliseu pelos próximos 100 anos. Eu até oferecerei entretenimento e recompensas aos desafiantes. Afinal, meu armazém está cheio de armas valiosas. E quando este corpo morrer, voltarei ao reino transcendental sem hesitação. A proposta era boa demais para ser verdade. Talvez fosse o melhor que eles poderiam obter através da negociação. Jin Seon olhou para Seok Junjeong. Seus olhos se encontraram. Lentamente, Jin Seon acenou com a cabeça. Nós aceitamos. Bom.
Então eu vou te dar 3 dias. Eu não vou cooperar com Baal nesse meio tempo. Perdão. 3 dias são muito curtos. 3 dias. Jin Seon ficou chocado com o prazo urgente. Mas Vassago foi inflexível. Foi então que Sheok Junjeong se apresentou. A propósito, diabo. Diabo. Enquanto Vassago franziu a testa com seu comentário insolente, Sheok Junjeong deu um largo sorriso. Nosso duelo ainda está acontecendo, certo? Sheok Junjeong não tinha a intenção de desistir de seu duelo com Vassago. Sua determinação de lutar foi expressa externamente na forma de faíscas de poder mágico que cercavam o corpo de Sheok Junjeong. Vassago olhou fixamente para Sheok Junjeong. No entanto, ela logo substituiu sua expressão estupefata por um sorriso gentil. Significava assim: Rússia, Vladivostok. Devilvoal olhou para seu exército. Era composto de soldados que o serviram desde que ele estava no reino demoníaco. Seu poderoso exército deveria ter sido capaz de acabar com o grupo de fracotes sem suar a camisa. Ainda, o diabo não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele não podia acreditar na cena em que se desenrolava diante de seus olhos. O diabo olhava para a frente, atordoado, preso na fronteira entre a realidade e a ilusão. Quaar! O raio de poder mágico expelido das palmas do inimigo varreu o campo de batalha. Cada demônio em sua trajetória foi queimado vivo. Como contra-ataque, o exército de Val derramou energia demoníaca no inimigo. Uma enorme bola de energia demoníaca voou em direção a ele, sacudindo o céu e a terra. Mas o inimigo rapidamente absorveu a bola de energia em seu corpo e a devolveu aos demônios com força ainda maior. Char! Ele disparou uma explosão de ki de sua mão. Os soldados varridos pela explosão foram espalhados em massa de cinzas. Apenas cerca de 5 minutos após o início da batalha, 1/3 do exército de Vual já havia sido exterminado. O inimigo continuou liberando uma enorme quantidade de poder mágico, mas ele não parecia se cansar. Ele estava dominando todo o exército sozinho. Ainda assim, o diabo não podia admitir a realidade da situação. Ele se recusou a admitir. Como poderia um ser tão humilde derrotar seu exército? Você! Por fim Vual gritou, incapaz de suportar mais humilhação. Sua voz sacudiu a terra. A ira do diabo interrompeu todos os movimentos no campo de batalha, e Ordem voltou seu olhar para Vual. Quem é você? Perguntou Vual. Seus olhos estavam vermelhos e seu corpo tremia de raiva. Ele era um demônio transcendente, mas também uma pobre alma que se irritava mais facilmente do que meros humanos. Ordem teve pena do diabo. Eu disse, quem é você? O grito do diabo despedaçou a atmosfera. Ordem respondeu com indiferença, não me lembro de ter permitido que você fizesse perguntas. O quê? Como você ousa falar desse jeito, seu híbrido? Vual não podia aceitar esse absurdo. Ele não podia mais suportar a insolência de seu inimigo. A raiva extrema começou a dominá-lo. Mas diabo, eu tenho uma pergunta para você. Mas Ordem continuou, ignorando completamente a aparente raiva de Vual. Você se apresentou como um demônio. Então tenho certeza que você viveu por muito tempo. Um diabo vive por centenas e milhares de anos. Então, durante esses longos anos, o diabo viu algo semelhante a ele. Você já viu algo como eu? Ordem se perguntou sobre isso. Mas o diabo parecia não querer responder. Em sua defesa, ele não estava em condições de pensar ou raciocinar. O apelido de Vual era o Diabo da Ira. Ele já estava consumido pela raiva. Groak, Priu, Azak. Vual, incapaz de conter sua raiva, fez um som estranho e liberou sua energia demoníaca em Ordem. Uma onda massiva de energia demoníaca dividiu a terra ao meio. Ele voou como um dragão em direção a Ordem, e Ordem rebateu com o punho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.